Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do quinto ano, que será do livro Caderno de Atividade do Aluno do quinto ano, mais PAIC. Trabalharemos as páginas 78, 79 e 80 do nosso livro. Estudo da língua escrita, explorando o dicionário. Então, nós observamos aí na nossa página 78 uma imagem, né? Uma fotografia de um trenzinho correndo aí estradas. E a primeira questão diz assim: leia o poema a seguir. Poema transitório. Eu nasci na era da fumaça. Trenzinho, vagaroso com vagarosas paradas, em cada estaçãozinha pobre para comprar pastéis, pés de moleque, sonhos, principalmente sonhos. Porque as moças da cidade vinham olhar o trem passar. Elas suspirando maravilhosas viagens e a gente com o desejo súbito de ficar ali morando sempre. Nisto, o apito da locomotiva e o trem se afastando, e o trem arquejando. É preciso partir, é preciso chegar, é preciso partir, é preciso chegar. Ah, como esta vida é urgente! No entanto, eu gostava era mesmo de partir, e até hoje, quando acaso embarco para alguma parte, acomodo-me no meu lugar, fecho os olhos e sonho, viajar, viajar, mas para parte nenhuma, viajar indefinidamente, como uma nave espacial perdida entre as estrelas. Poema transitório. Baú de Espantos, de Mário Quintana. Alfagarra, Rio de Janeiro, Baerdeiros, de Mário Quintana. A segunda questão pede que você releia os versos a seguir, retirados do poema, depois responda às questões. Então, eu nasci na era da fumaça. Trenzinho, vagaroso com vagarosas paradas. Então, na letra A, diz assim, da página 279, qual é o sentido de vagarosas paradas nesses versos? Então, o que é que significa a palavra vagarosa, né? Você vai ter que dar uma pesquisada essa nossa aula é de pesquisa no dicionário e você vai pesquisar o que significa a palavra vagarosa. Mas o que significa vagarosas paradas, né? O que a gente entende com essa expressão? Então, você vai escrever aí na letra A. Na letra B, ele pede para você explicar a diferença de sentido entre as expressões trenzinho vagaroso e vagarosas paradas. Então, você já pesquisou, né, o que é a diferença, o que significa a palavra vagarosa, né? E aí, trenzinho vagaroso. A gente sabe que vagaroso aí é um adjetivo e está dando essa qualidade ao trenzinho. Então, o que é a palavra vagarosa? Então, o que significaria, qual seria a diferença entre trenzinho vagaroso e vagarosas paradas? Então, você vai colocar aí também na letra B. Na letra C, diz assim, a letra S, nas palavras vagaroso e vagarosa, representam qual som? Então, nós já aprendemos que o S, ele tem vários sons, não é isso? Ele tem som de S, tem som de SS, tem som de Z. Mas aí, ó, pronuncie vagaroso, vagarosa. Então, qual é o som desse S aí? Ele representa que som? É de SS, é de Z ou é do próprio S? Na terceira questão, pergunta qual é o sentido de indefinidamente nos versos finais do poema. Então, você vai pesquisar no dicionário o que significa essa palavra viajar indefinidamente, né? O que significa no final dos versos. Na quarta questão, pede para você identificar no poema palavras com as relações entre grafema e fonema apresentadas no quadro a seguir. Então, aí tem G com som de G, H que não representa som, CH com som de X e S representando o Z. Então, você vai pesquisar no texto onde o G, ele tem, por exemplo, a palavra vagaroso, vagarosas. Né? Então, você vai ver se esse G tem som de G, ou o gente, ó, o gente tem um som de G, né? Então, você vai pesquisar palavrinhas e você vai colocar aí, certo? Palavras onde o G tem um som de G, o H sem som, né? E o dígrafo CH com som de X, né?
Por exemplo, nome transitório. Olha, vagaroso, vagarosas, maravilhosas, acaso. É isso? Então, você vai pesquisar e vai escrever aí nesse quadro. E abaixo tem a questão praticando, onde vamos pesquisar palavras no dicionário. Vamos ouvir uma lista com 8 palavras e precisará registrá-las no quadro a seguir, considerando seu som e sua grafia. Inicialmente, registre as palavras em seu caderno. Depois, consulte o dicionário para confirmar se a escrita das palavras está correta e faça o registro no espaço adequado do quadro a seguir. Então, pessoal, essas palavrinhas vão estar lá no grupo, tá certo? A professora vai fazer a gravação das palavras e colocar lá no grupo, tá certo? E a última questão aqui, a segunda dessa página, pede nos livros didáticos, é comum aparecer após um texto o vocabulário para ampliar o repertório de palavras do leitor, com palavras que ele talvez desconheça ou que sejam pouco utilizadas. Na página 80, diz assim: releia o poema e verifique se há palavras que você não conhece. Registre essas palavras no quadro a seguir e consulte o dicionário para descobrir o que significam. Como uma palavra pode ter mais de um significado, observe qual seria o mais adequado, considerando o contexto em que ela aparece no texto. Então, você vai voltar mais uma vez o texto da página 78 e você vai ver as palavrinhas que você não conhece. Então, vai pesquisar no dicionário e vai colocar, como ele disse aí, uma palavra tem vários significados, mas você vai colocar apenas aí o significado daquela que mais está de acordo com o texto, tá certo? A terceira questão pede que releia os versos a seguir, retirados do poema. Depois, observe as palavras em destaque e responda às questões. Então, vejam aí, tem mais um poema, e vocês vão observar que tem a palavra sonhos aí, está mais escuro, ou seja, está em destaque, está em negrito. Então, ela tem que perguntar aí, a palavra sonhos aparece 2 vezes nesse trecho do poema. O significado é o mesmo nos 2 versos? Então, você vai ter que ler para entender se eles são os mesmos sentido, né? Se tem o mesmo sentido ou não. E na letra B, em sua opinião, por que o autor repetiu essa palavra? Então é a opinião sua. Por que você acha que ele repetiu 2 vezes?